Vamos entender um pouquinho sobre hormônio e emagrecimento? O que você come e o que você se exercita influenciam, claro. Mas é preciso entender que para emagrecer de fato, todo o sistema hormonal precisa estar funcionando corretamente. Então eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu separei aqui os principais hormônios para emagrecimento e para te contar como eles afetam esse processo. Então, basicamente, eles são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas, localizadas em várias partes do corpo humano. Só que eles agem em diferentes órgãos e têm como finalidade regularizar as funções biológicas. Então, essas substâncias, elas são produzidas e lançadas pelo sangue, pelo sistema endócrino, ou por neurônios especializados funcionando como um sinalizador celular. Só que é importante, prestem atenção, eu destacar que cada hormônio produzido tem uma missão específica. Sua produção, sua liberação, a sua ação no organismo, ela costuma ser influenciada por vários fatores, tanto internos como externos. Quer ver um exemplo? São os alimentos. Alimentos que ingerimos, que são controlados e assimilados pelos hormônios, o que pode promover o ganho de peso ou a perda de peso, seja localizada, seja geral. Então, alguns dos principais hormônios do corpo humano, temos o GH, que é conhecido como hormônio do crescimento, a tiroxina, T4, o ADH, que é o antidiurético, adrenalina, insulina, estrogênio, progesterona, prolactina, testosterona e tem outros. Só que existem alguns hormônios que são mais importantes no processo de emagrecimento. Pega um papel e uma caneta se você quiser anotar, porque é muito importante você fazer esses exames para ver como é que está a taxa dos hormônios do seu corpo. Então vamos começar pelo da tireoide. O primeiro é o mais falado, tireoide, que é o hormônio totalmente que influencia o nosso metabolismo do corpo inteiro e eles fazem muita diferença. Tem muita gente que fala que engorda por causa da tireoide, mas não é bem assim não. Eu tenho hipotireoidismo e a gente consegue controlar sim, consegue emagrecer. Só que o hipotireoidismo é quando a tireoide produz os hormônios em uma quantidade diminuída, Com certeza, isso desacelera o metabolismo do corpo. Só que quando isso acontece, a pessoa vai ter uma dificuldade para emagrecer. Então, pode até haver influência, mas a causa é essencialmente uma junção do hipotireoidismo mal controlado com uma má alimentação e ainda a falta de exercício físico. O que a gente precisa é de um adequado controle hormonal, mas com ela funcionando corretamente é possível sim emagrecer. Testosterona é um outro hormônio que faz parte de todo esse processo e está relacionado diretamente com o ganho de massa muscular e com a redução do percentual de gordura. Só que quanto mais massa magra, mais rápido é o nosso metabolismo e mais fácil é o processo de emagrecimento. Alerta! A maioria das mulheres que usam anticoncepcional, que tem hormônios femininos e o uso desses hormônios interferem totalmente na testosterona. Então é necessário o acompanhamento do médico para dosar esses hormônios e interpretá-los a ponto de ajudar no controle ideal para o auxílio desse processo de emagrecimento. Eu, como nutricionista, peço exame sim, e se eu vejo que está desregulado, automaticamente eu já indico para o médico poder reavaliar e me ajudar nesse processo. GH, hormônio responsável pelo crescimento e estimula a reprodução celular em humanos e até em outros animais vertebrados. Só que ele é um hormônio lipolítico e precisamos dele funcionando adequadamente. Para quê? Para que tenhamos um melhor funcionamento do metabolismo e da ação de quebra de gordura, que facilita no processo de emagrecimento. Olha que interessante. Só que para tê-lo em níveis adequados, é importantíssimo saber como está seu sono. Vamos se reavaliar? Está dormindo direitinho? Se você está acordando descansado, se dorme pelo menos 6 a 8 horas por noite, porque a produção de GH
é à noite que acontece em picos, de acordo com o ritmo circadiano. Então, a pessoa que dorme mal ou que acorda várias vezes ou sente que está sempre cansado, pode estar passando por uma deficiência da produção desse hormônio e, mais uma vez, atrapalha o emagrecimento. Outro, cortisol. Cortisol é um hormônio que aumenta a glicose, que é a substância que dá energia ao corpo e que, se não for adequadamente direcionada para gastos com exercícios, principalmente exercício físico, como um exemplo que eu estou dando, tá? É armazenado como gordura. Ele é um olha o nome. Ele é um corticosteroide da família dos esteroides, produzido pela parte superior da glândula suprarrenal, diretamente envolvido na resposta do estresse. Em resumo, estresse aumenta cortisol e o cortisol aumenta a glicose, que pode aumentar o armazenamento de gordura. Então, sabemos que o estresse é um inimigo do emagrecimento. Mas como fazer para não estar estressado? Principalmente na situação do nosso dia a dia. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil, mas vamos tentar ter um autocontrole, aprender, né, dentro do possível, a não deixar esse estresse atingir o nosso dia a dia e isso atrapalhar o nível de cortisol subir e acontecer todo esse processo de dificultar o emagrecimento. O probleminha muito grande é que as pessoas, na hora do estresse, faz o quê? Come. Vai resolver o problema? Pelo contrário, vai arrumar outro problema e ainda vai fazer com que atrapalhe o seu processo de emagrecimento. Insulina. Insulina também é um hormônio que gerencia nossos níveis de glicose sanguínea. Muitas pessoas, açúcar no sangue. Uma das suas funções principais é sinalizar a captação de glicose e nutrientes da corrente sanguínea para as células. Então, consumir calorias em excesso, especialmente os alimentos processados com muitas calorias e muito açucarado, desencadeia o quê? Uma resposta à insulina. Então, o hormônio diz aos tecidos para absorver o combustível, calorias desnecessárias que são convertidas em gordura corporal. À medida que as pessoas ficam mais acima do peso, pessoas que ficam obesas, a resposta do corpo à insulina começa a funcionar mal. Olha um alerta. Progredindo o quê? A sensibilidade à insulina para a resistência à insulina. O estágio em que as células param de responder efetivamente à insulina. Então, a resistência à insulina é um sintoma-chave da diabetes tipo 2 que pode exigir, sim, medicamento para restaurar a função da insulina. Então, quanto mais as pessoas sofrem de sobrepeso, obesidade, piora a sensibilidade à insulina, o que significa que seus corpos eles devem bombear mais insulina do que o normal para lidar com cada refeição. Consequentemente, teu corpo pede mais carboidrato e por isso que precisamos diminuir o consumo. Não estou dizendo que precisamos parar, ok? Só que falar, Maria, reposição hormonal. Pessoas, se algum desses hormônios está em níveis inadequados, é sim indicado fazer o controle, né? Ou em caso de deficiência, a reposição. Só que depois de uma minuciosa avaliação, a intervenção médica, se for preciso, a reposição hormonal acontece. Nada de fazer reposição por conta, ok? Mas esses são os hormônios mais importantes no processo de emagrecimento e também quem busca hipertrofia muscular. Então, por isso é preciso estar com todos eles controladinhos para poder auxiliar em todo o processo. Peço o exame sim, avalio, porque eu acho importantíssimo. E você, se você me acompanhou até o final, não deixa de dar um like nesse vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar e não deixa de fazer exames para ver como é que estão os seus hormônios. Porque isso pode ser, não estou falando que somente é isso que está dificultando o seu processo de emagrecimento.